A mendiga negra, expulsa de casa, volta grávida do milionário. Amanda olhou para o horizonte onde o sol se despedia do dia, tingindo o céu de um laranja vibrante. Mas por dentro, ela se sentia em um túnel escuro, vazio e ameaçador. Hoje, no dia em que deveria celebrar 5 anos de casamento, foi expulsa de casa por Miguel, o homem a quem dedicou cada pedaço de seu coração. As palavras cortantes dele ainda ecoavam na sua mente. Você não é suficiente. O peso da rejeição era tão intenso que parecia que sua alma estava sendo esmagada. A cidade à beira-mar, onde todos se conheciam, assim que aparecia na rua, foi recebida por olhares curiosos e murmurinhos. Cada cabeça virava, cada roda de conversa parava por alguns instantes. Sentou-se na areia da praia, sentindo a brisa morna, e deixou lágrimas escorregarem por seu rosto. Em meio à dor, uma ideia surgiu. E se, ao invés de se deixar abater, ela canalizasse essa experiência em algo maior? Com um brilho repentino nos olhos, decidiu. Iria abrir o Aurora Atelier, um estúdio de design de interiores que buscava embelezar lares sem que as pessoas precisassem quebrar o banco. Amanda tinha um sonho e uma força que ninguém poderia tirar dela. Nos meses que se seguiram, ela trabalhou incansavelmente, reestruturando sua vida e sua autoestima. O apoio vinha de lugares inesperados. Um empresário local, Lorenzo, a observava de longe. Ele admirava a coragem dela, a paixão que tinha pelo que fazia. A confiança que Amanda mostrava era contagiante. Com o tempo, ele se aproximou e o respeito cresceu entre eles. No entanto, enquanto ela florescia, Miguel a passava por uma queda. Sua arrogância havia causado estragos, e o que a cidade via como sucesso começou a desmoronar. Finalmente, chegou o dia da gala. Um evento grandioso que prometia iluminar o panorama social. A luz dos holofotes refletia seu novo começo, e sorrisos a cercavam. Mas ao olhar para a plateia, seu coração disparou. Miguel estava lá, pálido, sob os olhares de reprovação de quem o rodeava. Naquele instante, coube a ele sentir o peso do arrependimento. E ela, por outro lado, navegava em uma nova vida. Mas, em meio à celebração, um telefonema a tirou do momento. A voz desconhecida no outro lado trouxe segredos. Amanda, você precisa saber de algo sobre seu bebê. O ar tornou-se pesado. O passado parecia não ter a intenção de deixá-la ir tão facilmente. Aquela ligação poderia mudar tudo novamente. Amanda sentiu um nó na garganta e uma onda de medo a invadiu. Até onde ela iria para proteger o que conquistou? E mais importante, Miguel realmente a deixaria ir para sempre? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar pesado que acompanhou a ligação de Amanda parecia se transformar em uma tempestade dentro dela.
O coração disparado, as mãos trêmulas e a intensidade do momento a deixaram paralisada. A voz do moçango, agora, ecoava em sua mente. Amanda, você precisa saber de algo sobre seu bebê. Como assim? Perguntas estavam atacando sua mente como ondas do mar encrespadas. O brilho e a música da gala desapareceram. Ficou ali, no canto escuro do salão, ofuscada pela sombra de um segredo que ameaçava seu novo começo. O que você quer dizer? Perguntou, a voz tremendo, repleta de um medo que ela não conhecia. Seu filho não é o que você pensa. Aquilo foi como um golpe. A respiração em seu peito se tornou pesada. E as palavras subsequentes do desconhecido começaram a fazer sentido como peças de um quebra-cabeça distorcido. A conexão caiu logo após a resposta. Amanda se sentiu sozinha, perdida em um mar de incertezas. O que ele quis dizer? Miguel havia se mostrado implacável e arrogante, mas isso não significava que seria capaz de fazer algo tão cruel. Porém, uma semente de dúvida começou a germinar. Com a mente em uma espiral de angústia, Amanda decidiu que precisava entender tudo. Olhando para Lorenzo na multidão, seu apoio, seu amor, seu tudo, lhe deu uma onda de conforto. Mas o olhar de Miguel estava mais pálido do que o usual, e uma expressão de desespero pairava em seu rosto. Ele percebeu o olhar dela e, num movimento rápido, desviou o olhar, como se estivesse abafando uma dor profunda. A dúvida retornou como um bumerangue, e a preocupação crescia. Ela precisava de respostas e, em um ímpeto, decidiu deixar o evento. Preciso resolver isso, ela pensou. Enquanto caminhava em direção ao carro, o som dos saltos na calçada ecoou. Risadas e música logo ficaram para trás. O relógio marcava a insegurança crescente em seu peito. A cabeça girava. Em meio a uma mistura de raiva e confusão, decidiu procurar Miguel. Ele precisava explicar. Não importava o que aconteceu. Seu primeiro compromisso agora era proteger o filho que carregava. Logo, a residência de Miguel surgiu à sua frente. Uma mansão que antes fora seu lar. Ela subiu os degraus e bateu, ansiosa. Quando a porta se abriu, não foi Miguel quem apareceu. Era uma mulher desconhecida. A expressão dela era de reconhecimento, mas ao mesmo tempo uma frieza impressionante. Você é a Amanda, certo? A mulher não esperou pela resposta. Você precisa saber a verdade. Um nó se formou em seu estômago. Sobre o quê? Amanda perguntou, mas sua voz soava pequena. A mulher respirou fundo. Sobre Miguel e sobre o seu filho. Ali, em uma fração de segundo, tudo parecia desmoronar. Um misto de raiva e curiosidade cravou-se em cada palavra que ela estava prestes a esputar. Ele não pode te deixar ir. Não pode deixar que você e o bebê tenham felicidade longe dele. As palavras reverberavam e a mente de Amanda estourava de incertezas. O que você sabe? O que aconteceu? Ela gritou, agora apavorada. O olhar da mulher era imperturbável. Miguel não é quem você pensa, Amanda. E a verdade pode mudar tudo. As mãos de Amanda estavam frias. O que mais ela poderia perder? A última frase. Aquelas palavras que poderiam mudar sua vida. Ficaram suspensas no ar entre elas, cada segundo se arrastando como uma eternidade. A pergunta sem resposta dançava no fundo da mente dela. O que mais estava por vir? Ele não pode te deixar ir.
Não pode deixar que você e o bebê tenham felicidade longe dele. As palavras da mulher cortaram o ar. Amanda mal conseguia processar tudo o que estava ouvindo. Sua mente estava repleta de perguntas não respondidas. Mas antes que pudesse formular mais uma, a mulher continuou. Você precisa saber que Miguel está envolvido em algo muito mais profundo do que você imagina. E isso pode afetar sua vida e a vida do seu filho. O pânico se alastrou como fogo dentro dela. Do que você está falando? Amanda exigiu, a voz quase um sussurro, mas cheia de determinação. Miguel, ele não é apenas um empresário de sucesso. O que ele faz? A mulher hesitou, observando-se nervosamente ao redor, como se temesse ser ouvida. Amanda sentiu um frio na espinha. Cada palavra sendo como uma pedrada. As palmas de suas mãos estavam... Ele está envolvido com pessoas perigosas, coisas que você não poderia imaginar. A mulher estava agora a um passo de Amanda. Os olhos fixos nos dela com uma intensidade que poderia acender um fogo. Eu não posso te contar tudo, mas você precisa tomar cuidado. Ele não te deixará ir embora facilmente. E pode fazer qualquer coisa para proteger seus segredos. Um nó se formou na garganta de Amanda, enquanto o mundo ao redor dela começava a desvanecer. O peso da revelação a esmagava. Miguel, que até então era visto como um homem de negócios respeitável, agora se tornava uma sombra ameaçadora. Por que você está me contando isso? Amanda perguntou, a respiração começando a falhar. Porque sou amiga dele e é meu dever alertá-la. Existe um segredo. E você precisa saber que ele não é só um marido distante. Ele é parte de um jogo sujo que você não quer jogar. A mulher se afastou ligeiramente, seus braços cruzados, como se estivesse se protegendo. Nesse instante, um grito ecoou do fundo da casa. Amanda e a mulher se entreolharam, os olhos arregalados. O que foi isso? Amanda perguntou, trabalhando para reconquistar seu foco. Pode ser que ele esteja chegando, respondeu a mulher, com voz trêmula. O coração de Amanda disparou. Miguel! Instintivamente ela deu um passo em direção à saída, mas a mulher a interceptou. Não! Não assim! Você precisa ter cuidado! Foi então que o som de uma forte batida ressoou na porta da frente. O olhar de Amanda se fixou na entrada. Seu corpo paralisado entre o desejo de escapar e a necessidade de descobrir mais. Bang! A porta se abriu e Miguel apareceu, a expressão dele transformada em um misto de raiva e surpresa. Amanda, o que você está fazendo aqui? Ele não estava sozinho. Atrás dele, duas figuras ameaçadoras entraram, com expressões sinistras. O clima mudou instantaneamente. A sala encheu-se de tensão. Amanda, você não devia ter vindo. Não agora. Miguel disse, tentando manter a compostura, mas havia um toque de pânico na sua voz. Quem são eles? O que você está escondendo, Miguel? Ela gritou, a adrenalina pulsando através de cada veia. A mulher, ao seu lado, se afastou lentamente. As sombras se alongando ao seu redor, quase como se ela tivesse se tornando invisível. E um semblante mais sério se formou em seu rosto. Você não precisa saber de nada, Amanda. Apenas saia e volte para sua vida. Minha vida?
Você acha que pode me afastar assim? Eu não sou mais uma desconhecida, Miguel. A voz dela ecoou pelo corredor, desafiando a tensão. A situação estava prestes a explodir. As figuras atrás de Miguel avançaram um passo à frente. E então, um dos homens disse com uma voz profunda e ameaçadora: a vida da sua esposa agora faz parte de um jogo em que ela pode não sair vencedora, Miguel. O coração de Amanda parou. Ali, diante dela, os segredos começaram a se desenrolar como um rolo de filme. Cada cena revelando um Miguel que ela nunca conheceu. Naquele momento, Amanda percebeu que não apenas a sua vida, mas a vida do bebê que carregava estava em um fio tênue, balançando entre a revelação e o caos iminente. O que mais ela não sabia? O que estava prestes a acontecer nesse jogo perigoso? Quem realmente sairia ganhando? O coração de Amanda parou. Ali, diante dela, os segredos começaram a se desenrolar. A tensão era palpável. Miguel estava entre a raiva e a proteção, a sombra de quem não queria perder o controle. Amanda! O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, mas ela não recuou. Estava com medo, sim, mas havia mais em jogo agora. As figuras atrás de Miguel se moviam de forma sutil, como predadores prontos para atacar. Quem são eles? O que você está escondendo, Miguel? Ela exigiu, determinada a se proteger e a proteger seu filho. Era um jogo perigoso e ela precisava saber as regras. Você não precisa saber de nada, Amanda! Miguel disparou, mas a frustração se misturava com o desprezo pelos homens atrás dele. Saia e volte para sua vida. Ele parecia um leão encurralado, mas Amanda não se abalou. Minha vida? Você acha que pode me afastar assim? Perguntou, o tom desafiador ecoando no corredor. O ambiente pulsava e um frio ameaçador se espalhou. Ela sentiu que não era apenas Miguel quem deveria responder, mas o que estava por trás dele. Então, um dos homens atrás de Miguel tomou a dianteira. Suas feições endureceram. A vida da sua esposa agora faz parte de um jogo em que ela pode não sair vencedora, Miguel. A sala se encheu de tensão e o ar parecia pesado. Amanda respirava ruidosamente, cada segundo ampliando sua agonia. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A casa começou a tremer, com um eco profundo ressoando pelas paredes. Todos pararam, assustados. Miguel e os homens trocaram olhares de terror. O chão balançou e uma pesada porta dos fundos se abriu com um estrondo, fazendo um barulho ensurdecedor. Uma luz intensa entrou, revelando uma figura de pé na entrada. Uma silhueta que parecia uma sombra de um pesadelo. Amanda! A voz ecoou, conhecida e distante. Ela reconheceu aquele timbre? Um eco do passado que não desejava reviver. Era Karina, sua irmã mais velha, que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. O choque a paralisou. O olhar de Karina estava fixo em Miguel com uma fúria contida. Você não deveria estar aqui. O que você fez? A atmosfera mudou instantaneamente, como se a própria presença dela deixasse a sala tensa. Miguel ficou sem palavras por um instante.
E os homens atrás dele pareciam tão surpresos quanto ele. Karina, onde você esteve? Amanda conseguiu balbuciar, a confusão apertando seu coração. O que ela estava fazendo ali? Por que agora? Eu voltei para proteger você, Amanda. Existe muito mais do que você imagina, Karina declarou, dando um passo à frente. O olhar dela era saturado de dor e determinação. Miguel é apenas a ponta do iceberg. Você não tem ideia do que realmente está por trás disso tudo. O tempo parecia parar. Miguel avançou em direção a ela, sua voz controlada, mas tensa. Você não deveria estar aqui. Isso não é sobre você, ele retrucou. Mas havia um traço de vulnerabilidade que Amanda nunca tinha visto nele antes. É exatamente sobre isso, Miguel. Você não pode mais esconder. Ela merece saber a verdade. O rosto de Karina estava marcado e cada palavra dela soava como um estrondo. Amanda não sabia o que pensar. Sentia seu mundo se reinventando e a cada segundo mais perguntas surgiam. Miguel, o que está acontecendo? Ela pediu, o nó na garganta se tornando quase insuportável. As revelações estavam prestes a abalar tudo. Karina, a pessoa que pensou ter perdido para sempre, era agora a chave para um segredo que poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo, os outros homens se aproximaram, observando a cena como se esperassem uma ordem de Miguel. O medo e a tensão eram palpáveis. E assim, no clímax daquela noite, com a aparência de Karina e a verdade ao seu redor, Amanda percebeu que todos os elos estavam prestes a se quebrar. O que mais estava escondido sob a superfície? O que Miguel tinha a perder? Ela tinha que saber, porque o que estava em jogo envolvia não só seu futuro, mas a vida de seu filho. O que mais ela não sabia? O coração de Amanda parou. Ali, diante dela, os segredos começavam a se desenrolar. A tensão era palpável. Miguel estava entre a raiva e a proteção. A sombra de quem não queria perder o controle. Amanda! O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia. Mas ela não recuou. Estava com medo, sim. Mas havia mais em jogo agora. As figuras atrás de Miguel se moviam de forma sutil, como predadores prontos para atacar. Quem são eles? O que você está escondendo, Miguel? Ela exigiu, determinada a se proteger e a proteger seu filho. Era um jogo perigoso e ela precisava saber as regras. Você não precisa saber de nada, Amanda! Miguel disparou, mas a frustração se misturava com o desprezo pelos homens atrás dele. Saia e volte para a sua vida! Ele parecia um leão encurralado, mas Amanda não se abalou. Minha vida! Você acha que pode me afastar assim? Perguntou, o tom desafiador ecoando no corredor. O ambiente pulsava e um frio ameaçador se espalhou. Ela sentiu que não era apenas Miguel quem deveria responder, mas o que estava por trás dele. Então, um dos homens atrás de Miguel tomou a dianteira. Suas feições endureceram. A vida da sua esposa agora faz parte de um jogo em que ela pode não sair vencedora, Miguel. A sala se encheu de tensão e o ar parecia pesado. Amanda respirava ruidosamente, cada segundo ampliando sua agonia. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A casa começou a tremer, com um eco profundo ressoando pelas paredes. Todos pararam, assustados. Miguel e os homens trocaram olhares de terror. O chão balançou
e uma pesada porta dos fundos se abriu com um estrondo, fazendo um barulho ensurdecedor. Uma luz intensa entrou, revelando uma figura de pé na entrada, uma silhueta que parecia uma sombra de um pesadelo. Amanda! A voz ecoou conhecida e distante. Ela reconheceu aquele timbre, um eco do passado que não desejava reviver. Era Karina, sua irmã mais velha que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. O choque a paralisou. O olhar de Karina estava fixo em Miguel com uma fúria contida. Você não deveria estar aqui. O que você fez? A atmosfera mudou instantaneamente, como se a própria presença dela deixasse a sala densa. Miguel ficou sem palavras por um instante, e os homens atrás dele pareciam tão surpresos quanto ele. Karina, como você... Onde você esteve? Amanda conseguiu balbuciar, a confusão apertando seu coração. O que ela estava fazendo ali? Por que agora? Eu voltei para proteger você, Amanda. Existe muito mais do que você imagina, Karina declarou, dando um passo à frente. O olhar dela era saturado de dor e determinação. Miguel é apenas a ponta do iceberg. Você não tem ideia do que realmente está por trás disso tudo. O tempo parecia parar. Miguel avançou em direção a ela, sua voz controlada, mas tensa. Você não deveria estar aqui. Isso não é sobre você, ele retrucou, mas havia um traço de vulnerabilidade que Amanda nunca tinha visto nele antes. É exatamente sobre isso, Miguel. Você não pode mais esconder. Ela merece saber a verdade. O rosto de Karina estava marcado. Cada palavra dela soava como um estrondo. Amanda não sabia o que pensar. Sentia seu mundo se reinventando, e a cada segundo mais perguntas surgiam. Miguel, o que está acontecendo? Ela pediu, o nó na garganta se tornando quase insuportável. As revelações estavam prestes a abalar tudo. Karina, a pessoa que pensou ter perdido para sempre, era agora a chave para em segredo que poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo, os outros homens se aproximaram, observando a cena como se esperassem uma ordem de Miguel. O medo e a tensão eram palpáveis. E então, enquanto a tensão atingia seu auge, algo alarmante aconteceu. Uma explosão ecoou de fora da casa e as janelas tremularam. A luz instantaneamente se apagou, deixando todos em uma escuridão profunda. Amanda sentiu um pânico crescente enquanto a sala se enchia de gritos e confusão. O barulho intenso de algo sendo atingido ecoava lá fora, causando um clima de caos. Fique aqui! Miguel gritou, tentando isolar Amanda, mas no meio do turbilhão, Karina segurou a mão dela com força. Temos que sair! Agora! A urgência na voz dela era eletrizante. Amanda olhou para Miguel em busca de uma reação, mas tudo o que viu foi um homem perdido, tomado pelo medo, como se o chão estivesse se despedaçando ao seu redor. Karina, o que está acontecendo? Amanda conseguiu perguntar, a adrenalina pulsando em suas veias. Karina a puxou para fora da sala, enquanto o som de passos rápidos se aproximava. É uma armadilha, Amanda. Miguel fez algo que pode acabar com todos nós. Amanda congelou. O que você quer dizer? O passado de Karina, o desaparecimento, aqueles anos sem resposta. Tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado de segredos. Karina olhou nos olhos de Amanda. A intensidade de suas palavras como uma flecha. Temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Miguel não pode saber que eu voltei. E com isso,
Amanda percebeu que sua vida estava prestes a se desmoronar outra vez. O que mais Miguel estava escondendo? Qual era a conexão entre ele e Karina? E quem realmente estava em perigo agora, diante da tempestade que se aproximava? Enquanto Amanda escutava a Karina, o chão parecia se abrir sob seus pés. As palavras da irmã reverberavam, cada uma como um grito de socorro. Karina, você tem que me contar tudo. O que você quer dizer com proteger? Ela estava quase gritando. O caos lá fora agora era ensurdecedor. Mas dentro dela, a tempestade estava apenas começando. Karina respirou fundo, parecendo derrotada. Não é só Miguel. Há muita coisa envolvida. E pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter esse segredo. A sala estava escura e a tensão palpável, como um fio prestes a se romper. Amanda sentiu um nó na garganta. Ela precisava entender. Se você sabe algo, temos que falar agora. O som dos passos pesados se aproximava, e a figura de Miguel estava cercada por seus capangas. O calor do medo inundava o corpo de Amanda, mas a determinação de encontrar respostas era mais forte. De repente, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. Uma batida forte. O vidro das janelas vibrou. O que foi isso? Amanda olhou ao redor, apavorada. Karina segurou sua mão. Eles estão vindo! Temos que correr! Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu com um estouro e um grupo de homens armados invadiu a sala. Socos e empurrões. Uma verdadeira batalha estava prestes a começar. A adrenalina disparou e Amanda sentiu que seu coração disparava. Miguel! Ela gritou, mas já era tarde. Um dos homens agarrou Karina e a jogou ao chão. Amanda queria gritar, mas as palavras não saíam. Ela correu em direção a eles, mas Miguel a afastou. Ele estava em pânico. Volte! Amanda! Não se envolva! Você está me protegendo ou escondendo algo? Ela questionou, a dor e a confusão transbordando de suas palavras. Miguel hesitou, o olhar dele deslizando para os homens armados. Eu preciso que você acredite em mim. Mas nesse momento, o caos tomou conta. A sala parecia estar em chamas com gritos e disparos. As paredes tremiam e a luz piscava. Era uma tempestade de emoções e surpresas. E em meio a tudo isso, Karina gritou: Amanda, espera! Tem algo importante! Amanda se virou novamente. O quê? O que mais está acontecendo? A tensão estava no auge e ela não sabia se ainda conseguia suportar mais um golpe. Nesse instante, Karina levantou com uma expressão de pânico. Miguel não é o que você pensa. Ele está envolvido com um cartel. E há algo mais sobre você que ele não te contou. O mundo de Amanda girou. Cartéis? O que isso tinha a ver com ela? O que você está dizendo? Sua voz estava baixa, mas cheia de desespero. Miguel, nesse momento, parecia desmoronar. O que você quer dizer com algo mais? Karina respirou rápido, claramente ansiosa. Você é mais do que uma simples mulher para ele. Seu passado, seu pai. Há coisas que precisam ser reveladas? Antes que pudesse compreender, um dos homens armados avançou e, em um movimento rápido,
segurou Miguel pela gola da camisa. A tensão ficou mais intensa. Eu vou acabar com você, Miguel, se não resolver isso agora! O coração de Amanda despencou. A verdade revelada poderia ser devastadora. Mas o que era? O que seu pai tinha a ver com tudo isso? E por que Miguel teria que manter aquilo em segredo? Então, em um giro dramático, um disparo ecoou e Amanda gritou. O tempo parecia parar. Os olhares se fixaram na entrada e a cena ficou congelada. O rosto de Miguel estava tomado pelo horror e Amanda entendeu. O que quer que fosse revelado, agora estava prestes a explodir em seu mundo. Afinal, quem era realmente Miguel? E qual era o segredo que ele a estava escondendo? O que mais ela precisava saber antes que tudo acabasse? O coração de Amanda parou. Ali diante dela, os segredos começavam a se desenrolar. A tensão era palpável. Miguel estava entre a raiva e a proteção, a sombra de quem não queria perder o controle. Amanda, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, mas ela não recuou. Estava com medo, sim, mas havia mais em jogo agora. As figuras atrás de Miguel se moviam de forma sutil, como predadores prontos para atacar. Quem são eles? O que você está escondendo, Miguel? Ela exigiu, determinada a se proteger e a proteger seu filho. Era um jogo perigoso e ela precisava saber as regras. Você não precisa saber de nada, Amanda! Miguel disparou. Mas a frustração se misturava com desprezo pelos homens atrás dele. Saia e volte para sua vida. Ele parecia um leão encurralado. Ela não se abalou. Minha vida? Você acha que pode me afastar assim? Perguntou, o tom desafiador ecoando no corredor. O ambiente pulsava e um frio ameaçador se espalhou. Ela sentiu que não era apenas Miguel quem deveria responder, mas o que estava por trás dele. Então, um dos homens atrás de Miguel tomou a dianteira. Suas feições endureceram. A vida da sua esposa agora faz parte de um jogo em que ela pode não sair vencedora, Miguel. A sala se encheu de tensão e o ar parecia pesado. Amanda respirava ruidosamente, cada segundo ampliando sua agonia. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A casa começou a tremer, como um eco profundo ressoando pelas paredes. Todos pararam, assustados. Miguel e os homens trocaram olhares de terror. O chão balançou e uma pesada porta dos fundos se abriu com um estrondo, fazendo um barulho ensurdecedor. Uma luz intensa entrou, revelando uma figura de pé na entrada. Uma silhueta que parecia uma sombra de um pesadelo. Amanda! A voz ecoou, conhecida e distante. Ela reconheceu aquele timbre, um eco do passado que não desejava reviver. Era Karina, sua irmã mais velha, que havia desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. O choque a paralisou. O olhar de Karina estava fixo em Miguel com uma fúria contida. Você não deveria estar aqui! O que você fez? A atmosfera mudou instantaneamente, como se a própria presença dela deixasse a sala densa. Miguel ficou sem palavras por um instante. E os homens atrás dele pareciam tão surpresos quanto ele. Karina! Como você? Onde você esteve? Amanda conseguiu balbuciar,
a confusão apertando seu coração. O que ela estava fazendo ali? Por que agora? Eu voltei para proteger você, Amanda. Existe muito mais do que você imagina, Karina declarou, dando um passo à frente. O olhar dela era saturado de dor e determinação. Miguel é apenas a ponta do iceberg. Você não tem ideia do que realmente está por trás disso tudo. O tempo parecia parar. Miguel avançou em direção a ela, sua voz controlada, mas tensa. Você não deveria estar aqui. Isso não é sobre você, ele retrucou. Mas havia um traço de vulnerabilidade que Amanda nunca tinha visto nele antes. É exatamente sobre isso, Miguel. Você não pode mais esconder. Ela merece saber a verdade. O rosto de Karina estava marcado e cada palavra dela soava como um estrondo. Amanda não sabia o que pensar. Sentia seu mundo se reinventando e a cada segundo mais perguntas surgiam. Miguel, o que está acontecendo? Ela pediu, o nó na garganta se tornando quase insuportável. As revelações estavam prestes a abalar tudo. Karina, a pessoa que pensou ter perdido para sempre, era agora a chave para o segredo que poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo, os outros homens se aproximaram, observando a cena como se esperassem uma ordem de Miguel. O medo e a tensão eram palpáveis. Então, enquanto a tensão atingia seu auge, algo alarmante aconteceu. Uma explosão ecoou de fora da casa e as janelas tremularam. A luz instantaneamente se apagou, deixando todos em uma escuridão profunda. Amanda sentiu um pânico crescente, enquanto a sala se enchia de gritos e confusão. O barulho intenso de algo sendo atingido ecoava lá fora, causando um clima de caos. "Fique aqui!" Miguel gritou, tentando isolar Amanda. Mas no meio do turbilhão, Karina segurou a mão dela com força. "Temos que sair! Agora!" A urgência na voz dela era eletrizante. Amanda olhou para Miguel, em busca de uma reação. Mas tudo o que viu foi um homem perdido, tomado pelo medo, como se o chão estivesse se despedaçando ao seu redor. "Karina, o que está acontecendo?" Amanda conseguiu perguntar, a adrenalina pulsando em suas veias. Karina a puxou para fora da sala, enquanto o som de passos rápidos se aproximava. "É uma armadilha, Amanda! Miguel fez algo que pode acabar com todos nós!" Amanda congelou. "O que você quer dizer? O passado de Karina, o desaparecimento, aqueles anos sem resposta, tudo começava a se entrelaçar em um emaranhado de segredos." Karina olhou nos olhos de Amanda, a intensidade de suas palavras como uma flecha. "Temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Miguel não pode saber que eu voltei." E com isso, Amanda percebeu que sua vida estava prestes a se desmoronar outra vez. O que mais Miguel estava escondendo? Qual era a conexão entre ele e Karina? E quem realmente estava em perigo agora, diante da tempestade que se aproximava? As paredes começaram a tremer mais intensamente, e o chão parecia balançar de forma ameaçadora. Então, de repente, um novo alvoroço aconteceu. A porta da frente se abriu violentamente e uma figura encapuzada entrou na sala. O rosto escondido na sombra, a presença daquela pessoa emanava uma aura de autoridade. "É hora de revelar a verdade."
O encapuzado declarou, a voz grave ecoando como um trovão. Todos na sala se viraram, assustados. Miguel ficou em estado de choque, como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. Tudo o que você construiu está prestes a desmoronar, Miguel. A figura encapuzada disse, avançando lentamente. Você não esperava que seus segredos durassem para sempre. Amanda sentiu o frio na espinha. Um calafrio percorreu seu corpo. O olhar de Miguel se encheu de desespero. Não, não agora, ele murmurou. Você deveria ter ouvido. Agora os segredos serão revelados, e não só a você, mas a todos aqui presentes. O encapuzado disse, puxando o capuz para trás, revelando um rosto que deixou todos em choque. Era Carlos, o pai de Amanda, que ela acreditava estar morto. Amanda, você não tem ideia de quanto tempo estive esperando para esse momento, Carlos disse, olhando profundamente nos olhos da filha. Tudo parecia paralisar, como se o tempo tivesse parado. Um turbilhão de emoções tomou conta de Amanda. Por que ele estava ali? O que ele sabia? E como Miguel estava envolvido nisso tudo? As verdades estavam prestes a vir à tona. E a única certeza que Amanda tinha era que tudo estava prestes a mudar. E que a vida que conhecia poderia ruir a qualquer momento. O que mais estava escondido por trás das sombras? Amanda estava paralisada. A figura que antes parecia um fantasma, agora era uma realidade à sua frente. Carlos, seu pai, atestou com o olhar, e tudo à sua volta parecia desmoronar. Por que você está aqui? Ela sussurrou, a voz embargada pela confusão. Por que você precisa saber, Amanda? Você está no meio de algo muito maior. Algo que envolve Miguel e toda a nossa família. Carlos respondeu, cada palavra carregada de gravidade. Miguel parecia terrivelmente abalado. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava manter controle. Você não poderia ter aparecido em pior hora, ele alertou, claramente nervoso com a presença de Carlos. Eu precisava que ela soubesse a verdade, Miguel. Você não pode mais esconder. Carlos disse, a voz firme. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a quebrar. Karina interveio, ainda segurando a mão de Amanda. O que você quer dizer com isso? Quem é você realmente, Miguel? Que segredos você esconde? Sua voz ecoou pela sala, cada palavra carregando suspeita. Nesse momento, um intenso barulho ecoou do lado de fora. As janelas vibraram com o impacto de algo positivo. E, em um piscar de olhos, a porta lateral se abriu. E um grupo de homens entrou, muitos deles armados. O caos se instaurou. Gritos ecoaram e o ambiente quente ficou instalado em pânico. Carlos, o que você fez? Miguel gritou, um medo aparente no seu rosto. Apenas era hora de você saber que estava cercado, Carlos respondeu, enquanto os homens armados tomavam posições. Amanda olhou ao redor em busca de alguma forma de escapar daquela situação que se tornava cada vez mais feia. Voltem! Voltem todos! Um dos homens gritou, um tom de comando em sua voz. E o que aconteceu a seguir foi surreal. Ele puxou um pano do rosto. Era ninguém menos que Marcos, um antigo amigo de Miguel. Surpreso, Miguel?
Marcos provocou, um sorriso sinistro desenhado em seu rosto. Você achou que poderia escapar do seu passado tão facilmente? Amanda sentiu um frio arrebatador na espinha. O que está acontecendo? Ela gritou, seu coração batendo com força. E então, a verdade como um soco no estômago. Você não tem ideia do que Miguel fez para chegar onde está. E eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Marcos acrescentou, rindo com desdém. A sala ficou em silêncio. A revelação pesava mais do que as armas que os homens empunhavam. O passado de Miguel, suas conexões, tudo estava prestes a ser exposto. E o olhar perturbado que Miguel fez em direção a Amanda dizia que ele nunca quis que ela soubesse. Isso não é sobre você, Amanda. É sobre negócios sujos e o que você representa. Ele disse. Mas a fúria que se formou na voz dele não era apenas pela pressão externa, mas também pelo que estava prestes a ser revelado. Karina, ainda segurando firmemente a mão da irmã, olhou para Amanda com um apelo nos olhos. Você não pode confiar mais nele. O tempo todo ele esteve lidando com perigos que você nunca soube. Não, vocês não podem fazer isso, Amanda implorou, a voz trêmula. Uma tempestade de emoções a golpeou. Medo, traição, confusão. Mas uma reação inesperada aconteceu. Enquanto a atmosfera estava tensa, um dos homens armados que estava ao lado de Marcos deu um passo à frente e empurrou Miguel contra a parede. Você vai pagar por tudo. Sua traição não vai passar impune. Miguel olhou para Amanda, seu rosto mudando drasticamente. Isso não é como parece, implorou, mas a multidão gritou. Os segredos estavam à mostra. O que era um amor agora se transformou em um jogo mortal. E no meio desse furacão, Amanda notou que Karina estava sutilmente se separando dela, como se estivesse prestes a fazer algo drástico. Karina, o que você está fazendo? Ela gritou. Mas Karina já estava se movendo. O mundo dela parecia encolher enquanto todos os olhares giravam. Karina avançou, mas sem aviso, um tiro ecoou pela sala. O tempo ficou parado. Amanda viu o corpo de Karina tombar e com isso tudo desmoronou. Amanda gritou, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Não! O caos irrompeu. A confusão, as vozes ecoando, Miguel gritando. Tudo virou um grande borrão. Uma revelação brutal. A luta pelo controle, o amor, os segredos. Tudo agora era uma questão de vida ou morte. E Amanda ficou em um inferno de dúvidas. Quem poderia ser confiável? E quando a poeira assentar, que verdade devastadora viria à tona. O que mais estava escondido? Ela precisava saber, e urgentemente. Amanda gritou, sentindo o interior dela se despedaçar ao ver Karina cair. O tempo parecia ter parado. A sala envolta em caos. Todos pararam, e as vozes soaram como ecos distantes. Miguel ficou paralisado, a expressão de horror estampada no rosto. Não! A palavra escapou da boca dele em um grito agonizante, quebrando o silêncio que se seguiu ao disparo. Karina estava no chão, e o sangue começava a manchar o tapete. Amanda se aproximou, a visão embaçada pelas lágrimas. Karina, não! Por favor! Ela se agachou ao lado da irmã, segurando sua mão, um toque frio e quase sem vida. O pânico a envolveu como uma tempestade. Alguém, ajude, por favor!
Os homens armados estavam em ação, um tumulto se formando ao redor deles. Miguel estava agora imerso em um furor. Vocês vão pagar por isso! Ele se virou para os homens que entraram, seus olhos transbordando raiva. As expressões deles eram um reflexo do terror e da instabilidade, e a atmosfera estava carregada com o som de passos apressados e gritos. Calma, Miguel, não se meta em mais problemas, um dos homens advertiu, a voz tensa. O caos se intensificou. Enquanto todos estavam distraídos, Amanda sentiu um aperto no peito. O toque da mão de Karina estava se tornando mais fraco. Karina, escute-me! Você vai ficar bem. Mas as palavras dela ecoavam vazias. Nesse instante, uma nova figura apareceu na porta. Uma mulher conhecida por todos. Alice, a mãe de Amanda. O olhar dela estava fixo no chão, e quando seus olhos se encontraram com os de Amanda, o mundo dela desmoronou ainda mais. Mãe, o que você está fazendo aqui? Amanda balbuciou, o choque tomando conta. Alice era a última pessoa que ela esperava ver. O clima pesou com a presença dela. Um misto de carinho e dor. Irmã, eu não queria que você estivesse envolvida nisso, Alice disse, a voz trêmula. O olhar dela era uma mistura de amor e tristeza. Mas eu não posso deixar você. Não agora. Deixa eu ver a Karina, Amanda exigiu, a dor em seu peito se transformando em um grito de desespero. Alice se aproximou e um arrepio percorreu Amanda quando a viu. Uma mão leve tentando avaliar a situação. Mas então, algo mudou. Alice olhou para Miguel e um entendimento silencioso passou entre eles. A tensão virou um fio frágil, quase visível. Nesse momento, a sala encheu-se de sons de sirenes ao fundo. A polícia estava a caminho. Miguel virou-se e sua expressão tornou-se petrificada. Temos que sair. Você não pode escapar dessa vez. A sala pareceu congelar novamente. O que a mãe de Amanda sabia? Essa atitude não era como ela. Uma mulher que costumava ser cautelosa, agora parecia cheia de furor. O choque percorreu a sala. Você não entende. Tudo isso é um jogo e seu pai está no meio disso. Miguel disparou, seu olhar de desprezo e desespero se misturando. As palavras dele soaram como um trovão, e a confusão foi tão palpável quanto o sangue que escorria na sala. Amanda sentiu que suas pernas fatejavam. Meu pai? O que você quer dizer, Miguel? O nó na garganta impediu de ficar calma. As revelações estavam explodindo como fogos de artifício. E a dor que sentia por Karina pareceu diminuída diante dessa verdade assustadora. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito perigoso, Amanda. Miguel disse com uma voz dolorosa. Ele me fez fazer coisas terríveis. E não só a mim, mas a você e a sua irmã também. A revelação estourou como uma bomba. As peças do quebra-cabeça estavam todas erradas. O que mais estava escondido? O que mais não sabia sobre sua família? Enquanto as sirenes se aproximavam, Amanda ficou sem ar, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar caiu como uma tempestade. O que mais vinha pela frente? A vida dela e a de sua irmã estavam prestes a ser arrastadas para um torvelinho que ninguém poderia prever. Amanda estava em estado de choque, o corpo da irmã no chão, o sangue espalhado como um quadro macabro. O tempo parou e as cores do ambiente, antes vibrantes, pareciam se desvanecer.
As vozes ao redor eram distantes, misturadas com o barulho ensurdecedor das sirenes. Miguel! O grito dela ecoou, mas ele estava paralisado. A expressão estava entre a raiva e o desespero. Você fez isso? Você deixou isso acontecer! A acusação fervia em sua voz, e ele parecia uma sombra do homem que amava. Amanda, por favor! Não é o que parece! Miguel tentava se defender, mas suas palavras eram fracas frente ao caos. Amanda se virou para Karina, mas seu olhar já estava perdido. A dor dentro dela era imensa, dilacerante. Eu sinto muito. As palavras de Miguel pareciam um eco sem poder. Todo o amor e confiança que tinha por ele desmoronaram em um instante. Você não pode se esconder atrás das suas mentiras, Miguel. Você precisa enfrentar o que fez. A raiva tomava conta e Amanda sentia a força crescendo dentro dela. O ambiente explodia em gritos e confusão, mas o foco dela permanecia em Miguel. Karina, ela não podia acreditar que tudo isso aconteceu. As lágrimas escorriam sem controle, mas sua coragem também crescia. O que mais você escondeu de mim? Com um movimento rápido, um dos homens do lado de Marcos levantou a arma de novo. A tensão estava em um pico insuportável e ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas, em um gesto inesperado, Carlos, seu pai, se colocou na frente de Miguel. Basta! Se você quiser levar isso para violência, pode me atingir antes. A voz de Carlos soou forte, decidida. Ele parecia controlar a situação, criando um espaço entre os dois lados. As sirenes chegaram mais perto. O tempo estava se esgotando. Confiar em Miguel foi o maior erro que cometi. Mas eu vou descobrir a verdade. Mesmo que isso signifique enfrentar você, pai. Amanda gritou, seu olhar desafiador. Carlos desviou o olhar, culpado. Você não entende. Eu fiz isso para proteger vocês duas. Proteger ou esconder? Amanda retrucou, seu coração pesado. Karina precisa de ajuda. E você estava aqui, parado, deixando tudo isso acontecer. Miguel estava agora em um canto, a expressão de medo e impotência estampada em seu rosto, enquanto a revelação de seu papel na teia de mentiras ficava mais clara. E naquele instante em que a linha entre amor e traição se tornara borrada, uma ideia começou a tomar forma na mente de Amanda. Ele não pode me controlar. O que quer que esteja escondido, eu vou descobrir. Tome cuidado, Amanda. Karina sussurrou com o último fio de força. Mas a luz em seus olhos parecia apagando-se a cada segundo. O som da sirene se intensificou. A polícia estava quase ali. O relógio não parava. A pressão aumentava. E as ações eram necessárias. Nós precisamos sair agora, Carlos disse, a voz nervosa. As questões sobre Miguel e seus segredos estavam ali, mas, por enquanto, a segurança e a vida de Karina eram prioridade. Ainda há tempo para mudar tudo isso, Helena, Carlos pediu. Mas Amanda decidiu que era hora de agir. Olhou para Miguel com toda a força que lhe restava. Se você quiser continuar em nossa vida, você terá que me dizer tudo. Não só sobre o cartel, mas o que mais essa família está escondendo.
Mas naquele momento, as portas da casa se abriram e a polícia entrou, pedindo que se colocassem em posição. A sala estava em um silêncio constrangedor. As verdades estavam expostas, mas ainda pairava a dúvida. As perguntas se misturavam com o ar pesado. O futuro era incerto. A vida após a revelação de tantos segredos, como Karina reagiria? Que relações seriam destruídas? Amanda sentiu um nó na garganta e a história dela começou a se desdobrar diante de seus olhos. Mas que caminho tomaria? As dúvidas e medos não acabariam ali. Ei, antes de você fechar essa tela, preciso que você preste atenção. Olha, muitas pessoas têm relatado que perderam a inscrição no canal sem aviso. Por isso, você precisa se inscrever imediatamente, para não perder nenhuma das próximas histórias incríveis que estão vindo por aí. E por favor, esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo. Se você curtiu essa última revelação e quer mais, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que rolou até aqui. E por último, não seja egoísta. Compartilhe essa história instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você merece estar entre os verdadeiros fãs que apoiam esse canal.